Imagine abrir os olhos e tudo parecer igual. Sua casa, seus móveis, as ruas que você sempre percorreu. Mas há algo estranho. Você vê sua família chorando desesperada ao redor de um corpo. Ao se aproximar, percebe algo aterrador: o corpo é o seu. O coração dispara. Você tenta gritar, mas ninguém escuta. Tenta tocar alguém, mas sua mão atravessa como se fosse feita de ar. O desespero cresce. Você corre, tenta abrir portas, mas tudo parece fugir do seu controle. Você está preso entre os dois mundos, o físico e o espiritual. A morte pode ser um processo natural e tranquilo para alguns, mas para outros, pode ser o início de uma experiência assustadora e angustiante. Existem inúmeras razões para um espírito não conseguir fazer sua passagem. Algumas almas ficam retidas por conta de uma morte traumática e repentina. Quando alguém morre de forma súbita, como em um acidente, assassinato ou tragédia inesperada, o espírito pode não perceber o que aconteceu. Ele continua agindo como se estivesse vivo, tentando voltar para casa, chamar seus entes queridos, sem entender por que ninguém o responde. Em muitos casos, o espírito revive o momento da morte repetidamente, sentindo o impacto do acidente, a dor do golpe fatal ou a sensação de sufocamento sem conseguir escapar desse ciclo. O apego ao mundo material também é um grande motivo para muitos espíritos ficarem presos. Pessoas que passaram a vida inteira obcecadas por bens, dinheiro e status podem continuar agarradas a essas preocupações mesmo após a morte. Existem relatos de espíritos que permanecem vagando em suas antigas casas, incapazes de aceitar que já não são mais donos daquele espaço. Outros permanecem próximos de cofres, escritórios ou lugares onde guardavam suas riquezas. Muitos acreditam que esses espíritos se tornam os chamados fantasmas residuais, repassando a mesma rotina todos os dias, como se ainda estivessem vivos, sem perceber que já deixaram a existência terrena. Outra situação angustiante acontece quando o espírito se vê aprisionado junto ao próprio corpo. Existem relatos de almas que permanecem dentro de seus caixões, sentindo o peso da terra sobre elas. Essas entidades gritam, batem, imploram para serem retiradas dali, mas nada muda. Algumas dessas almas descrevem a experiência de ver seus próprios corpos se decompondo. Elas observam os vermes tomarem conta de sua carne, sentem a pele se desfazendo, experimentam a angústia de estarem presas a algo que já não tem vida. São espíritos que não aceitam a própria morte e que, por algum motivo, continuam presos à matéria. Outros espíritos ficam aprisionados em locais completamente diferentes. Imagine uma pessoa que morreu afogada. Seu espírito pode continuar aprisionado no fundo do rio ou do mar, sentindo a mesma sensação de asfixia repetidamente, sem conseguir emergir. Alguns desses espíritos permanecem ali por décadas, vendo seus corpos se dissolverem na água, tentando subir à superfície, mas sendo puxados de volta para o vazio escuro e silencioso. O desespero e o sentimento de impotência são intensos. Esses espíritos podem ser vistos por pessoas sensíveis, que relatam vultos submersos, formas humanas que se dissolvem e reaparecem como sombras nos locais onde essas tragédias aconteceram. Além dos espíritos que ficam presos, há aqueles que se recusam a aceitar a morte por conta de culpa ou arrependimento. Pessoas que fizeram muito mal a outros em vida e partiram sem se redimir podem se encontrar em um estado de grande sofrimento.
Elas revisam suas ações e sentem o peso de tudo o que fizeram, como se o próprio espírito carregasse o tormento das vidas que destruíram. Existem relatos de assassinos que, após a morte, ficaram presos nos locais onde cometeram seus crimes, revivendo cada detalhe das atrocidades que causaram, sentindo a dor e o sofrimento de suas vítimas. Muitos espíritos se tornam prisioneiros dos próprios erros, vagando sem rumo, sem conseguir encontrar paz. E há também aqueles que não conseguem partir por conta dos vivos. Pessoas que não aceitam a morte de um ente querido podem, sem saber, mantê-lo preso ao plano terreno. O choro excessivo, o desespero e a recusa em deixar a pessoa seguir adiante podem criar uma ligação espiritual forte o suficiente para impedir a passagem do espírito. Esses desencarnados permanecem ao lado dos vivos, tentando acalmá-los, tentando dizer que estão bem, mas, ao fazer isso, eles mesmos ficam presos, incapazes de seguir sua jornada. Nos cemitérios, há ainda um fenômeno pouco conhecido, ou seja, os espíritos que atuam como guardiões desses locais. São almas que, por algum motivo, permanecem nos cemitérios protegendo os túmulos e impedindo que forças negativas se instalem ali. Muitos acreditam que esses guardiões são antigos coveiros, monges ou pessoas que, em vida, tinham um profundo respeito pelos mortos e decidiram continuar sua missão após a morte. Alguns médiuns relatam que esses espíritos trabalham para evitar que almas perdidas se tornem presenças obsessivas e para manter a harmonia espiritual dos cemitérios. Em algumas culturas, esses guardiões são reverenciados e considerados espíritos de grande sabedoria, que auxiliam tanto os vivos quanto os mortos em suas transições. Mas nem todas as almas estão condenadas a permanecer presas. Algumas encontram libertação com o tempo, enquanto outras precisam de auxílio espiritual. Uma das formas mais eficazes de ajudar esses espíritos é por meio do atendimento em casas espíritas, especialmente por meio de sessões mediúnicas. Durante essas reuniões, médiuns capacitados entram em sintonia com esses desencarnados para compreender sua situação e oferecer esclarecimento. Muitos desses espíritos não sabem que morreram ou carregam dores e ressentimentos que os impedem de aceitar a passagem. No momento do contato, os médiuns servem como intermediários, transmitindo palavras de acolhimento e orientação. Em muitos casos, esses espíritos expressam confusão, revolta ou medo, e cabe aos trabalhadores espirituais guiá-los para um entendimento maior sobre sua condição. Além do diálogo, há o trabalho de emissão de energias benéficas, realizado por meio da prece e da vibração coletiva dos participantes. As boas energias emitidas ajudam a elevar o espírito desencarnado, preparando-o para ser conduzido por mentores espirituais a planos mais elevados. Espíritos que estavam presos em ciclos de sofrimento e obsessão podem encontrar alívio ao serem envolvidos em uma atmosfera de amor e compreensão. Essas reuniões são conduzidas com disciplina e responsabilidade, respeitando as leis espirituais que regem o contato com o mundo invisível. Diferente do que muitos imaginam, não se trata de um espetáculo, mas sim de um trabalho sério, onde os médiuns e os trabalhadores da casa seguem diretrizes éticas para garantir que o atendimento ocorra de forma harmoniosa e segura. Para aqueles que percebem que há manifestações espirituais em suas casas, como ruídos inexplicáveis, presenças perceptíveis, ou até mesmo sensações de tristeza intensa sem motivo aparente, buscar uma casa espírita pode ser um caminho para compreender e resolver essa situação.
O encaminhamento desses espíritos pode ser feito com orações e vibrações de paz, mas, em casos mais complexos, a atuação de um grupo mediúnico pode ser essencial para auxiliá-los a encontrar a luz. A libertação desses espíritos não apenas traz paz para eles, mas também para os ambientes e para as pessoas que convivem com essas presenças. Muitos lares que carregavam sensações densas ou pesadas transformam-se completamente após esses atendimentos espirituais, pois a energia dos desencarnados também afeta aqueles que estão no plano físico. Portanto, se há suspeita de que um espírito próximo está preso ao mundo material e precisa de ajuda, buscar uma casa espírita pode ser um ato de caridade tanto para a alma necessitada quanto para os encarnados que convivem com essa presença. O auxílio espiritual, quando feito com seriedade e amor, é uma ponte para que essas almas finalmente encontrem seu caminho e sigam sua jornada para planos mais elevados. Mas a pergunta mais importante que fica é: como garantir que isso não aconteça com você? A resposta pode estar na forma como vivemos e nos preparamos para a morte. A morte é uma transição inevitável, mas o que acontece depois dela pode ser influenciado por nossas ações, pensamentos e sentimentos enquanto estamos vivos. Aqueles que vivem com apego extremo ao mundo material, com medo da morte ou carregando emoções densas como ódio, vingança e arrependimento, podem enfrentar dificuldades na hora da passagem. Isso acontece porque a mente e o espírito precisam estar preparados para aceitar a nova realidade. O desapego é um dos primeiros passos para garantir uma transição tranquila. O apego excessivo à matéria pode ser um dos maiores obstáculos para um espírito seguir adiante. Pessoas que passam a vida inteira acumulando bens e riquezas, obcecadas por poder e status, muitas vezes não conseguem se desligar do mundo físico. Quando morrem, continuam tentando se agarrar às suas posses, vagando por suas casas, escritórios e lugares onde guardavam seus bens, incapazes de perceber que nada disso tem mais valor. Por isso, é fundamental compreender que a vida vai muito além do que possuímos. Além do desapego material, existe o desapego emocional. Muitas almas ficam presas por não conseguirem se desligar de entes queridos. O medo de deixar para trás a família, os filhos, os amigos, pode criar um laço que impede o espírito de seguir adiante. Isso também acontece quando os vivos se recusam a deixar seus entes queridos partirem. O luto é um processo natural, mas quando se torna excessivo, pode aprisionar tanto quem morreu quanto quem ficou. Se uma pessoa passa anos chorando desesperadamente, chamando o nome do falecido, recusando-se a seguir em frente, ela pode estar mantendo aquele espírito preso ao plano terreno. É importante entender que o amor não acaba com a morte, ele se transforma. Permitir que aqueles que partiram sigam sua jornada é um ato de amor e respeito. Outra forma de evitar o sofrimento pós-morte é trabalhar a evolução espiritual em vida. Espíritos mais evoluídos costumam ter passagens mais tranquilas. Isso não significa que precisamos ser perfeitos, mas sim que devemos buscar o crescimento emocional e espiritual. Pessoas que cultivam bondade, empatia e gratidão tendem a ter uma transição mais serena. O bem que fazemos em vida reflete no que encontraremos após a morte. O mundo espiritual não é um lugar de punição, mas um reflexo do que cultivamos dentro de nós. Quem vive espalhando ódio, rancor e destruição pode acabar preso em sua própria negatividade, enquanto quem vive espalhando luz encontra caminhos mais elevados.
Outro aspecto importante é a preparação mental para a morte. Muitas culturas evitam falar sobre esse tema, tratando-o como um tabu, mas ignorar a morte não nos prepara para enfrentá-la. Aqueles que compreendem que a morte faz parte da jornada da alma, encaram esse momento com mais serenidade. Práticas como meditação, reflexão sobre a impermanência da vida e estudos espirituais, podem ajudar a reduzir o medo da morte e tornar esse processo mais natural. A oração e a conexão com energias superiores também são essenciais. Não importa qual seja a crença religiosa ou espiritual de uma pessoa, o fato é que elevar nossos pensamentos para algo maior nos fortalece e nos ajuda a criar uma conexão com planos mais elevados. Orar, agradecer e manter pensamentos positivos não apenas melhoram nossa vida aqui, mas também nos preparam para a jornada que virá depois. Espíritos que já cultivavam essa elevação espiritual em vida, costumam ser recebidos por guias espirituais e entes queridos ao fazerem a passagem, tornando o processo de desencarne mais tranquilo. Além de cuidar da nossa própria jornada, também podemos ajudar aqueles que já partiram e que podem estar presos ao plano terreno. A prece é uma das formas mais poderosas de enviar luz e direcionamento para essas almas. Quando oramos por alguém que se foi, estamos enviando energia para que esse espírito encontre paz e siga seu caminho. Também é possível fazer mentalizações positivas, enviando boas vibrações e pedindo para que guias espirituais auxiliem na passagem desse espírito. Se uma casa ou um local parece carregar energias densas, onde há relatos de presenças espirituais que não conseguem partir, também podemos trabalhar essa energia. Manter o ambiente harmonizado, evitar vibrações negativas e, em alguns casos, buscar auxílio de médiuns ou trabalhadores espirituais pode ajudar essas almas a encontrarem o caminho para a luz. Mas a grande lição de tudo isso é que a vida continua. A morte não é o fim, mas sim uma transição. E essa transição pode ser leve ou turbulenta, dependendo daquilo que cultivamos em vida. Ao invés de temer o momento da morte, devemos aprender a viver com mais consciência, mais amor e mais desapego. Se compreendermos que somos seres espirituais tendo uma experiência humana e que tudo o que vivemos aqui é aprendizado, conseguimos encarar a morte com mais serenidade. A grande questão não é apenas o que acontece depois da morte, mas sim como estamos vivendo agora. Como estamos preparando nosso espírito para esse momento inevitável? O que estamos deixando para trás? A resposta para essas perguntas pode definir como será a nossa jornada quando a hora chegar. Afinal, a vida continua. E a forma como atravessamos essa jornada depende das escolhas que fazemos agora.